A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 32 ao 37, que vai nos dizer assim: Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós vemos aqui que Jezabel, ela morreu. Jezabel morreu de uma forma terrível, como Deus, ele havia usado o profeta Elias para falar, para profetizar. O nosso Deus, irmãos, quando ele fala que ele vai fazer justiça, ele faz. Muitas vezes olhamos aqui para a história de Jezabel e pensamos o que essa mulher estava fazendo hora extra na terra. Porque era uma mulher terrível. Por que Deus não fazia justiça logo? Por que Deus não tirava logo Jezabel do caminho? Meu irmão e minha irmã, nós entendemos aqui que para tudo tem um tempo determinado. Deus, ele trabalha no tempo dele, mas a justiça dele chega muitas vezes. Vamos olhar e vamos pensar que Deus está tardando. Porque quando olhamos para a história de Jezabel, irmãos, parecia que todo mundo iria perecer, mas ela não. Parecia que ela era imbatível. Rabasturianda, candareia. Talvez você está olhando para inimigos que te cercam, que são perversos, são ruins, corações malignos, como Jezabel, e você tem dito assim: meu Deus, parece que essa pessoa é imbatível. Parece que essa pessoa nunca vai sair do meu caminho. Parece que a justiça do Senhor nunca vai se cumprir. Só que eu quero lhe dizer uma coisa. Tinha uma palavra de justiça sobre a vida de Jezabel. Deus ia fazer justiça. Assim como Deus também lhe prometeu que ele faria justiça sobre algumas causas, em algumas situações que pessoas se levantaram contra você. Porque eu estou conversando com pessoas agora neste exato momento, irmãos, que passaram por coisas terríveis. Que tem Jezabel no seu caminho, tem gente perversa, tem gente ruim, tem gente que verdadeiramente quer ver o seu mal, tem gente que não suporta a sua fé, não suporta o nosso Deus, e Deus está dizendo para você: eu vou fazer justiça. Você vai observar, irmãos, que foi com riqueza de detalhes a justiça que Deus fez na vida de Jezabel. E Deus trouxe pessoas aqui para te falar que vai ser com riqueza de detalhes a justiça que ele fará. Declare comigo: o meu Deus fará justiça e será com riqueza de detalhes. O meu Deus fará justiça e será com riqueza de detalhes. Deus não falha, Deus não erra, Deus não tarda. E ele hoje diz para você: será detalhada a minha justiça. Você vai observar aqui, irmãos, que esta mulher, ela morreu de uma forma terrível. Primeiramente, ela morreu à traição, porque 2 ou 3 eunucos dela, de confiança, homens de confiança dela, lançaram ela de cima de onde ela estava para baixo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que foram salpicados com seu sangue a paredes, os cavalos, e Jeú ainda atropelou ela. Então você observa que, além de ser lançada pelos eunucos, de onde ela estava para baixo, a Bíblia nos diz que Jeú passou por cima dela com os cavalos, então ela ficou destruída. Mas não foi somente isso que aconteceu, porque já é uma morte feia aqui, né, irmãos? Mas a Bíblia vai nos dizer que depois de Jeú ter comido e ter bebido, ele falou com os homens que estavam com ele ali: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei, ela era uma princesa. Então aqui nós observamos, irmãos, que houve uma ordem para pegar o corpo dela e sepultar. Só que a Bíblia diz que eles foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, ela ficou destruída.
Só ficou a caveira, irmãos. Foi só o tempo de Jeú entrar, comer e beber. A destruição foi tão grande na história de Jezabel, irmãos. Ela ficou tão deformada que quem olhava para ela não dizia que era ela. Deirasto candaraba candarai. Deus, irmãos, ele é um Deus detalhista na justiça dele. Ninguém brinque com ele, não. Esta mulher tinha afrontado Deus vivo. Esta mulher tinha se levantado contra os propósitos de Deus, contra o próprio Deus. Porque quem se levanta contra os propósitos de Deus, irmãos, quem persegue quem é de Deus, tem a certeza de uma coisa: está se levantando contra o próprio Deus. Elias era um homem de Deus, irmãos. Quando essa mulher persegue Elias, quando essa mulher persegue todos aqueles que serviam ao Senhor, ela estava perseguindo o próprio Deus, e Deus ia dar paga dela. Deus deixou bem claro, através de Elias, irmãos, a profecia dizendo que ela ficaria tão terrível, mas tão terrível, que ninguém ia dizer que era ela. Você observa que a colheita chega. Declare comigo: a colheita vai chegar para os meus inimigos. A colheita vai chegar para os meus inimigos. Muitas vezes você está aqui pensando que Deus está tardando. Ou até mesmo que Deus, ele esqueceu da justiça que ele falou que ele faria. Mas ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu não esqueci. Elias aqui já havia sido arrebatado aos céus, mas a palavra de Deus, irmãos, iria se cumprir na história de Jezabel. Talvez você viu os anos passando e você diz assim: Deus não vai fazer o que ele falou. Por quê? Porque passou-se os anos, não tem mais a possibilidade de acontecer, tá todo mundo agindo como se nada fosse acontecer, como se Deus tivesse esquecido. Você acha que Jezabel estava aguardando uma justiça de Deus? Claro que não. Você vai ver aqui de maneira muito clara, ó. No versículo de número 30, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Você observa que ela estava agindo, irmãos, de maneira que não estava nem aí. Ela pensava com certeza que ela não seria destruída. Só que aqui, irmãos, tinha uma justiça já determinada. Já ia acontecer. Enquanto essa mulher estava agindo como se nada tivesse acontecido, como se nada abalasse a ela, já estava determinado para ela uma destruição. Por quê? Porque o próprio Deus havia determinado. Tem gente que está agindo igual a Jezabel. Está pintando em volta dos olhos, está enfeitando a cabeça, está vivendo a vida olhando pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas Deus está dizendo: a paga está chegando. Jezabel, não se engane não, porque de Deus ninguém zomba e nem escarnece. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem Jezabel na sua história. E Deus está dizendo: meu filho e minha filha, de mim ninguém pode zombar e nem pode escarnecer. Eu irei fazer justiça, eu irei tocar, eu irei paralisar essa pessoa perversa. Você observa, irmãos, que ela era uma pessoa afrontosa, ela ainda afrontou Jeú. Tem gente que mesmo assim, mesmo vendo que Deus é na sua vida, mesmo sabendo das sentenças, das profecias, daquilo que Deus já falou, ainda continua te afrontando. Mas Deus está dizendo: eu vou parar a afronta. Jezabel, irmão, seria paralisada de uma vez por todas. Declare comigo: tem afrontas na minha vida que serão paralisadas de uma vez por todas. Tem afrontas na minha vida que serão paralisadas de uma vez por todas. Deus, ele resolve paralisar a afronta. Deus, ele resolve lançar fora aquilo que pessoas têm feito contra você. Porque ele sabe muito bem, irmãos, o dia de parar Jezabel. Para todas as coisas tem um tempo determinado, até mesmo para a justiça de Deus. Mas não ache que Deus não vai fazer, não, porque ele vai fazer. Não ache que Deus vai deixar para lá, não, porque Deus não vai deixar. Ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu não vou deixar para lá o que te fizeram. Eu não vou deixar para lá o mal que te causaram. Pessoas plantaram e elas terão a colheita. Então tudo aquilo que estava acontecendo aqui na história de Jezabel, nós sabemos que foi algo muito terrível. Mas foi aquilo que ela plantou. Tem gente que você vai ver em terríveis agonias e sofrimentos. Mas por quê? Porque a pessoa plantou aquilo. Irmãos, tem uma lei chamada lei da semeadura. Ribiando candarasto. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então tem colheita. Ninguém se engane achando que não tem colheita, não, porque tem colheita. Deus, ele faz pessoas perversas colherem o mal que elas plantaram. Declare comigo: meu Deus traz colheita pra gente ruim.
O meu Deus traz colheita para a gente ruim. Não é só colheita de coisas boas para pessoa boa, não. É colheitas também do mal que pessoas fizeram. Porque elas acham o quê? Que fazem o mal e acham que não vai ter nada, que não vai ter paga. Mas com Deus não é assim, não. Jezabel estava achando que nada ia acontecer, mas a palavra do Senhor se cumpriria, porque Deus usou o homem de Deus para dizer: vai haver justiça. E o próprio Jeú lembrou dessas palavras, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo 36. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. Você observa aqui que Jeú automaticamente lembra de quê? Da profecia, Rabacandarasturabaia, que Deus havia usado o profeta Elias para dizer. Tem gente aqui que vai lembrar. Que vai lembrar do que Deus já falou e do que Deus está falando agora. Porque automaticamente, irmãos, quando os servos voltaram até Jeú, que contaram para ele o que aconteceu, Jeú já vai logo dizendo: essa palavra aí foi o que Deus havia dito por intermédio de Elias, que os cães comeriam a carne de Jezabel no campo de Jezreel. Ou seja, Deus já havia determinado que a morte dessa mulher perversa seria feia. Rabai, candarasturabacandaраia. Irmãos, o nosso Deus, ele determina como as coisas acontecem. E ele está dizendo: eu já determinei. E eu vou paralisar Jezabel. Eu já determinei. Eu não sei o que você está passando, minha irmã. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está tirando as forças de Jezabel. Deus está tirando as forças de pessoas perversas que estavam no seu caminho, que pareciam que ia te destruir. Porque quem olhasse para Jezabel, o tanto que ela perseguia o povo de Deus e o tanto que ela perseguia o profeta Elias, pensava que ela teria êxito. E pensava o que também? Jezabel é invencível. Jezabel está aí até hoje. Acabe morreu, mas Jezabel permaneceu. Mas Deus não faz obra pela metade, não, irmãos. Deus iria paralisar aquela perversa como ele havia dito, e ele paralisou. Chegou o tempo da justiça de Deus aqui. E hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: chegou o tempo da minha justiça. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus. Eu creio que chegou o tempo da justiça de Deus. Deus, irmãos, quando ele determina, as coisas acontecem. O tempo dele chegou na sua vida. Não vai chegar, não. O Senhor manda eu te dizer que já chegou. Versículo 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. O corpo dela, irmãos, ia ficar como esterco. E você observa que realmente estava ali só a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, irmãos, não tinha mais nem direito que sepultar. A mulher estava irreconhecível. A mulher que há minutos antes estava pintando ao redor dos olhos, enfeitando a cabeça, agora estava de maneira terrível. Então, aqui eu vejo o quê? Que a justiça de Deus é como num piscar de olhos. E que Deus, ele vê de maneira diferente. Quando ele fala que ele vai agir com justiça, ele age. Quando ele diz que ele vai paralisar, ele paralisa. Quando ele mesmo determina a justiça, ela acontece como ele falou. Então, você observa que em questão de segundos tudo pode mudar. Talvez você está aí dizendo que: irmã, talvez essa justiça daqui a 10, 15, 20 anos. E Deus hoje diz para você: pode ser como num piscar de olhos. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 5 minutos. A gente não sabe, irmãos. Pode ser antes de findar esse dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 semana. A gente não sabe a justiça de Deus, como vai acontecer e quando vai acontecer. Jezabel, ela não imaginava que algo terrível aconteceria dessa forma com ela. Então ela estava pintando os olhos, ela estava se enfeitando toda. E tem pessoas, irmãos, que estão pensando que a justiça está longe. Mas Deus está dizendo que está mais próximo do que o que eles pensam e do que o que você pensa. A justiça de Deus está às portas de acontecer. Declare comigo: eu creio que a justiça de Deus está às portas de acontecer. Eu creio que a justiça de Deus está às portas de acontecer. Como no piscar de olhos, a mulher virou somente o esterco. A mulher, meu irmão e minha irmã, virou um esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, como Deus havia dito. De maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Quem olhava para ela dizia: vixe, que coisa terrível. Porque a mulher, irmãos, ficou terrível. Deus hoje diz para você: se prepare, porque os teus olhos vão contemplar justiças fortes.
Quando a gente escuta uma palavra como essa, nós pensamos, isso aqui é só no tempo antigo, no Antigo Testamento. Não, acontece até os dias de hoje, viu, irmãos? Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E ele toca do jeito que ele quer. E às vezes, a justiça de Deus será forte. E nós precisamos estar preparados para ela. Declare comigo, eu creio que Deus está me preparando para a justiça dele. Eu creio que Deus está me preparando para a justiça dele. Deus não tarda, Deus não falha, ele chega na hora certa e a palavra que ele determinou, ela acontece conforme aquilo que ele mesmo falou. Que Deus disse por intermédio de Elias aconteceu na história de Jezabel. Jezabel morreu de forma terrível, como a Bíblia faz questão de enfatizar, que dela só ficou, irmãos, a caveira, os pés e as palmas das mãos. De maneira que quem olhava para aquele resto de cadáver não dizia que era ela. Porque a justiça de Deus foi forte. E hoje Deus manda te dizer que a justiça será forte. Mas ele não esqueceu não, viu? Ele vai executar e não vai tardar. Não pense você que é daqui a uns anos, não. Ele manda te dizer mais. Não vai tardar, a justiça dele será forte. Diz o Senhor. Declare comigo, eu creio que a justiça de Deus não vai tardar e será forte. Eu creio que a justiça de Deus não vai tardar e será forte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua justiça, porque o Senhor sabe o momento certo de executar a tua justiça. O Senhor sabe, Pai, o tempo de paralisar os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que têm se levantado contra nós. Quantos e quantas, Pai, estão me ouvindo neste exato momento, que estão passando por grandes injustiças, estão sendo perseguidas, Pai, por Jezabel, por pessoas perversas, pessoas de coração ruim. Mas hoje, Pai, o Senhor está visitando os teus filhos com esta resposta. Ribianda Candará está dizendo, a minha justiça não vai tardar. Como num piscar de olhos, Jezabel estava destruída. Como num piscar de olhos, aquela perversa foi paralisada. Assim eu paralisarei os teus inimigos como no Ramando Candaraia. Num piscar de olhos eu farei justiça. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que os teus filhos que estão me ouvindo agora contemplarão o que o Senhor falou, como Jeú aqui contemplou e lembrou. Porque não somente ele contemplou, Pai amado, mas ele lembrou. Ele lembrou daquilo que havia sido dito por intermédio do profeta Elias, o teu filho. E a tua filha vai lembrar das tuas palavras de justiça, vai dizer, o meu Deus faz. O meu Deus fala, raia, candaraia, e ele cumpre. O meu Deus, ele lança a palavra e ele faz a mesma se cumprir. Deirasto candaraia. Ele faz a mesma acontecer. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua palavra, ela acontece. A tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer o que te apraz, Senhor. E eu tenho certeza, tenho convicção, meu Deus, que vai sim acontecer as coisas conforme aquilo que o Senhor falou, conforme aquilo que o Senhor determinou. A justiça acontecerá e o teu nome será glorificado de maneira especial, porque o Senhor é um Deus que não perde batalha e é justo e executa a tua justiça e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido,
ouvido, será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que a justiça dele vai acontecer e não tardará. Não se assuste com o de repente de Deus, porque será como no piscar de olhos que você vai ver uma forte e grande justiça acontecendo. Jezabel não escapou das mãos do Todo-Poderoso, e Deus manda te dizer que pessoas que te fizeram mal também não escaparão da justiça de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.